Oi, gente. A Márcia Tiburi fez uma análise brilhante sobre a importância da questão estética na luta política. E no final da fala dela, ainda deu uma pancada detonando a Regina Duarte com a dissociação cognitiva completa que ela opera ao elogiar o filme Ainda Estou Aqui e ao mesmo tempo continuar defendendo o Bolsonaro, que é uma viúva da ditadura militar e que, obviamente, representa aquilo que o filme estava criticando duramente. Quer dizer, a Regina Duarte estava passando por um processo de dissociação. Essa análise da Márcia Tiburi eu achei brilhante, eu quero mostrar para vocês e comentar. Vamos lá. Se a gente lembrar de Hitler, ele trouxe para trabalhar com ele uma grande cineasta chamada Leni Riefenstahl. Ele sabia que havia uma produção estética da política. Isso quer dizer, a estética ela produz a sensibilidade. Então, se as artes, se a cultura ficar na mão da extrema-direita, a gente vai ter um mundo cada vez mais fascista. Ou seja, as artes, a cultura, a publicidade também precisa estar coordenada em termos de democracia. Só um comentário aqui. Vocês querem ver um exemplo concreto do que ela está falando? Olhem para a produção da Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo tenta suscitar justamente emoções, justamente através de uma estética de qualidade, mas divulgar o quê? Um conteúdo que é horroroso e que tem o desejo de fomentar ódios, de fomentar preconceitos, de fomentar visões reacionárias, né? De relativizar a ditadura, de relativizar um monte de coisa. Tudo isso tem um objetivo. Mas eles usam da emoção, eles usam da estética, eles usam das ferramentas das artes. E a direita vai querer se apoderar cada vez mais disso. Ela faz uma lembrança do uso da estética e do cinema pelo nazifascismo, né? Pelo nazismo, mas nós podemos ver um exemplo atual do fascismo brasileiro sendo feito pela Brasil Paralelo. Vamos seguir. Democracia significa um certo espectro, né? A democracia implica sempre um campo, que é o campo das liberdades individuais, que defendem, que garantem a continuidade das liberdades. E para isso a gente precisa dessas liberdades individuais e a gente precisa de instituições que protejam essas liberdades. Algo que desaparece quando a extrema-direita ascende ao poder, porque ela destrói as instituições, como a gente viu acontecer na época do bolsonarismo, e a gente então perde todas as garantias de direitos básicos, de direitos fundamentais, de direitos humanos, enfim, qualquer tipo de direito acaba diante do estado de exceção. Então, assim, antes, na época em que a gente estava discutindo se Bolsonaro chegaria ao poder ou não, ou seja, antes de 2018, muita gente tinha muita dúvida, eu acho, né? Muitas pessoas estavam em dúvida. Eu nunca tive dúvida de que Bolsonaro chegaria ao poder através desse jogo, que é um jogo sobre a sensibilidade. Por que eu estou falando disso? Porque nós não podemos subestimar em nenhum momento histórico, em nenhum momento eleitoral, em nenhum momento da democracia, a manipulação dos afetos e o afeto principal, o afeto que vence e que faz essa coisa que a gente chama de extrema-direita chegar ao poder, é sempre o ódio. E o ódio, ele não é abstrato, ele é organizado através, ele é fomentado, ele é construído, ele é trabalhado, ele entra em operação através de um processo afetivo, e esse processo afetivo ele é estético. É isso que a gente quer dizer quando se fala de estético. E querem ver um exemplo disso? O uso que o bolsonarismo fez das cores da bandeira brasileira. É uma apropriação estética da imagem que remete ao patriotismo, que remete a nacionalismo, e ele se apropria disso para tentar produzir nas pessoas uma dimensão estética de que ser bolsonarista é ser nacionalista. Nada poderia estar mais distante da verdade, até porque o bolsonarismo queria entregar as riquezas do Brasil para o estrangeiro, uma coisa antipatriótica, mas eles fizeram a apropriação estética da imagem, da bandeira, das cores e tal. Então, ao mesmo tempo que eles fomentam ódio aos outros, né? Os comunistas, né? Os que têm comportamento sexual que para eles, para a visão dos bolsonaristas, é desviante e que eles não toleram. Sempre que eles colocam isso em relação ao outro, né?
o outro é aquele a ser odiado, eles estão ao mesmo tempo reforçando que eles são superiores, que eles são os melhores, porque eles são os cidadãos de bem, que é uma lógica muito semelhante à superioridade do povo alemão, feito na Alemanha lá nazista. Os fascistas também se consideravam superiores aos estrangeiros, aos que tinham religião diferente. O discurso fascista, eles sempre se usam a afetividade de massagear o ego daquele que ele está tentando convencer. Ele sempre diz para essas pessoas: vocês são melhores. É uma forma de sedução afetiva e usa de símbolos, de imagens, para poder conquistar as pessoas. Está falando do domínio dos afetos, do circuito da afetividade, como que a gente produz ódio, como que a gente produz amor, compaixão. Agora, por exemplo, esse filme do Walter Salles conseguiu implantar um sentimento de empatia maravilhoso em relação a uma família que estava lá vivendo sua vida, um homem que não era mau, que era apenas um cara que tinha sido um estudante, que era um engenheiro, que estava cuidando da vida dele, mas ao mesmo tempo ajudava, sendo meio que um mensageiro, um carteiro, né? Alguém que passava adiante uma mensagem, e de repente esse homem é assassinado de uma maneira muito brutal, e a esposa dele fica a ver navios sem entender nada do que estava acontecendo, com 5 filhos, a vida que eles tinham, claro, aquela vida também da família idealizada, de uma família muito feliz, idealizada, a família margarina, como a gente diz aí na vida cotidiana, né? Essa família de gente branca, de gente burguesa, de gente de uma classe social super favorecida, essa gente também desejava a democracia, e essa gente tem a sua história de vida, enfim, a sua família destruída. Eu acho que e é importante lembrar que a ditadura perseguiu trabalhadores, basta lembrar o Manuel Fiel Filho, né? E perseguiu jornalistas e perseguiu pessoas, né? Perseguir é a forma de falar, né? Torturou e matou, né? Pessoas que fizeram oposição ou que em algum momento contrariaram os objetivos da ditadura. Então, assim, não é verdade essa ideia que algumas pessoas estão divulgando por aí, que o período da ditadura só perseguiu os burgueses ou tal, mas perseguiu também pessoas de classes mais abastadas que se colocaram contrários à ditadura. Esses foram perseguidos também, não apenas eles. Mas enfim, vamos seguir. Isso pegou muito porque, é claro, a imagem da família feliz, mas existem famílias que são, como dizia o Tolstói na Ana Karenina, né, primeira frase, as famílias felizes todas se parecem, as famílias infelizes são todas infelizes à sua maneira. E para essa família feliz veio a desgraça, ou seja, eles foram infelizes à sua maneira. E hoje eu acho que está todo mundo pensando, né, meu Deus, como Marcelo Rubens Paiva, como as suas irmãs, né, porque a Eunice Paiva já faleceu há alguns anos, mas como essas pessoas devem estar recebendo essa premiação da Fernanda Torres, do Walter Salles, enfim, da Fernanda Torres, principalmente, claro, como é que eles estão recebendo isso, considerando que é a vida destruída deles, toda a infelicidade deles, que tem a ver com a infelicidade do Brasil durante esse período da ditadura militar e do que veio depois, da falta de da anistia, da falta de justiça. Então, é incrível ver isso e pensar como essas pessoas estão recebendo essa história. Eu acho, e sempre achei, e finalizo a minha percepção sobre a tua pergunta com essa questão, eu acho que o campo democrático precisa coordenar, eu não vou dizer dominar nem comandar, porque são palavras que eu acho muito pesadas e duras, mas coordenar e lutar por cultura e arte. Quer dizer, as artes visuais, o cinema, o audiovisual como um todo, televisão, os meios de comunicação, a educação, todo esse campo de produção de subjetividade precisa estar na mão de quem protege a democracia, dos partidos democráticos, dos movimentos democráticos, das mentalidades democráticas, das instituições que precisam ser democráticas, e assim por diante. Então, no bolsonarismo, a gente viu a destruição disso tudo, né, Joaquim? A gente viu, imagina quem era ministra da Cultura, aquela gente absolutamente, como dizer assim, uma gente que tinha uma consciência dissociada, né? Para não usar termos do campo psiquiátrico que vão gerar outro tipo de discussão entre nós. Mas é isso que está em jogo. Eu vi esses dias a Regina Duarte elogiando esse filme. Gente, que dissociação da consciência! Assim, tem muitas pessoas, aliás, que são bolsonaristas, odeiam a cultura, elogiam o filme, se emocionam com o filme, são a favor do retorno da ditadura,
Ou seja, a gente está precisando não só de cultura e educação, mas a gente está precisando também de trabalho no campo da saúde mental. O trabalho da saúde mental vai ser intenso, né? E trabalho social para melhorar a consciência das pessoas de compreender a arte e compreender a finalidade política da arte vai ser difícil, viu, Márcia? Porque o grau de dissonância cognitiva rolando aí na nossa sociedade é brabo, é brabo. Psiquiatria, mas eu falo disso, claro, puxando essa conversa também, mas para dizer que tem uma operação de psicopoder sobre as mentalidades. Isso é certo. A educação e a cultura são os campos onde a gente vai conseguir fortalecer as subjetividades de tal maneira que as pessoas não se entreguem para esse tipo de jogo do fascismo, para o jogo da extrema-direita, que é esse jogo do psicopoder. Excelente fala da Márcia, realmente brilhante, né? E ainda aproveitou para no final dar uma cutucada, uma detonada na Regina Duarte. Foi realmente maravilhoso. E a análise dela é, assim, brilhante. Eu apenas pontuei, tentei acrescentar algumas coisas, mas o mérito maior, sem sombra de dúvidas, é dela, em uma análise que eu gostei muito. E se você gostou também, é hora de compartilhar. E se você quer contribuir com consciência de classe, por que não fazer ou divulgar o curso sobre o pensamento político de Marx, de Karl Marx? Esse curso está disponível no comentário fixado, o link para você se inscrever. E se você quiser adquirir diretamente comigo, é só mandar um Pix e conversar comigo, que o Pix é o e-mail do canal, andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.